Deus abençoe grandemente a sua vida nessa tarde, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Que esta palavra possa chegar ao teu coração, que esta palavra possa chegar aí na sua casa ou aonde você estiver. Que esta palavra possa te alcançar, possa alcançar a sua vida, possa alcançar a vida dos seus familiares. Que esta palavra venha te abençoar de todas as formas e em todas as áreas da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Convido cada um dos irmãos, cada uma das pessoas que estão nos assistindo nessa tarde, a abrirem a palavra de Deus e a meditarem conosco em 3 versículos aqui da palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu quero que os irmãos abram aí em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Capítulo 24 de Mateus. E a partir aqui do versículo 37, nos diz assim a palavra de Deus. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Queridos irmãos, palavra de Deus que eu quero ministrar aos seus corações nessa tarde foi a palavra que o Senhor me deu, no dia de hoje, falando um pouco sobre Noé, a sua pregação, falando sobre um pouco dos acontecimentos do dilúvio. Glória a Deus. Meus irmãos, o Senhor Jesus estava falando de alguns acontecimentos que viriam antes da sua volta. E Jesus faz ali uma comparação, Jesus faz ali um paralelo do tempo da sua vinda com o tempo dos dias de Noé. Jesus disse que seria semelhante o dia da sua vinda com o que aconteceu nos dias de Noé. E a Bíblia diz que as pessoas estavam vivendo as suas vidas, as pessoas estavam fazendo alguma coisa, ali nos dias de Noé. A Bíblia também vai falar, lá no livro do Gênesis, a partir do capítulo 6, vai falar de como a humanidade se corrompeu e como isso foi mal aos olhos do Senhor, porque Deus criou o homem para ser santo, para ser justo. Deus criou o homem para adorá-lo, para servi-lo. E o livro do Gênesis mostra o início de todas as coisas. E o capítulo 6 vai dizer que o gênero humano se corrompeu de uma tal forma que Deus sentiu pesar em seu coração em ter criado o homem, ter feito a humanidade, porque não foi esse o propósito para o qual Deus criou o homem. Deus criou todas as coisas de uma forma muito carinhosa, mas quando Deus fez o homem, ele diz assim, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Deus fez o homem com as suas próprias mãos. Deus pegou do pó da terra, criou o homem, soprou nas suas narinas o seu fôlego, o seu próprio fôlego de vida. E Deus criou a mulher, fazendo cair um sono profundo sobre Adão e tirando dele uma das suas costelas e forma a mulher. Então Deus, quando ele cria o ser humano, ele faz isso de uma forma muito especial. Isso é maravilhoso, irmãos. Deus tinha um propósito maravilhoso com a humanidade. Mas aí o homem começa a se corromper. Vem Caim, mata seu irmão. E como os irmãos conhecem a história, e aí vem os dias de Noé. E nos dias de Noé as pessoas faziam coisas terríveis. E Deus decide ali destruir, acabar com a raça humana.
E Deus anuncia isso a um homem justo na terra, que era Noé. A Bíblia diz que Noé andou com Deus. E isso agradou aos olhos do Senhor. Deixa eu começar a pregação de hoje dizendo uma coisa. Quando você anda com Deus, você agrada ao Senhor. Você alegra o coração de Deus. E a Bíblia diz, se o teu coração, o Senhor diz assim, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu próprio coração. E nós somos sábios quando nós andamos com Deus. Quando nós vivemos uma vida separada para Deus. E Noé tinha essa conduta de andar com Deus. E Deus anuncia para Noé e mostra para ele como deveria ser a construção daquela arca e qual o propósito. E Deus anuncia para Noé que iria destruir a humanidade com um dilúvio. Meus irmãos, Noé estava apregoando algo que nunca tinha acontecido antes. A Bíblia diz que nunca havia chovido sobre a terra. Não, nunca tinha chovido sobre a terra. A Bíblia diz que um vapor subia da terra e regava a terra. Então Noé começa a anunciar ali algo que nunca tinha acontecido. Nunca tinha chovido, irmãos. Nunca tinha chovido. Então como poderia as pessoas acreditarem em algo que nunca tinha ocorrido antes? Então as pessoas, além de não darem crédito à pregação de Noé, elas continuaram vivendo as suas vidas. E eu quero focar nessa tarde nas palavras de Jesus, quando ele diz assim, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Se a gente for analisar esta palavra, nos parece aqui que as pessoas estavam fazendo coisas comuns, coisas normais do dia a dia. Eu perguntaria para os irmãos nessa tarde, o que há de errado nisso, né? Em comer, beber, em se casar, são coisas boas da vida, né, meus irmãos? São coisas maravilhosas. A Bíblia diz assim, eles comiam, não há mal nenhum nisso. A Bíblia diz que eles bebiam, a depender do que eles estavam bebendo, nada de mal nisso. E a Bíblia diz que eles casavam. Eles se davam em casamento. Casamento é uma instituição divina, é algo projetado por Deus, é algo maravilhoso da parte de Deus. Casar é bom, né, irmãos? Então eles estavam fazendo coisas normais. O que há de errado nisso, irmãos? Quando nós vamos pregar a palavra de Deus para as pessoas, sabe o que as pessoas dizem? Elas dizem assim, não, mas eu sou uma boa pessoa. Eu faço tudo certo, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém, eu não desejo mal a ninguém. Assim, irmãos, são pessoas que vivem as suas vidas normais, que fazem coisas comuns do dia a dia. Há alguma coisa errada nisso, irmãos? Não há nada de errado nisso. Eles estavam fazendo coisas normais, estavam vivendo as suas vidas, tocando as suas vidas para frente. Mas algo nos chama a atenção no episódio de Noé. O que nos chama a atenção? Qual era o pecado deles? Irmãos, havia alguém pregando. Tinha alguém anunciando algo. Enquanto as pessoas estavam vivendo as suas vidas, tinha alguém pregando a palavra de Deus. E de forma insistente. O apóstolo Paulo nos diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. O apóstolo Paulo nos diz que nós devemos pregar a palavra insistentemente, a tempo e fora de tempo. Marcos 16:15, o Senhor Jesus ordenou, portanto, ide, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Mateus 28:20, portanto, ide, ensinai todas as nações. Em outra tradução está dizendo, fazei discípulos de todas as nações.
batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Glória a Deus. A palavra de Deus sempre deve ser pregada, irmãos. E Noé estava fazendo isso, anunciando o que havia de vir. Embora as pessoas não estivessem dando crédito, e a prova de que as pessoas não deram crédito à pregação de Noé é que a Bíblia diz que só 8 almas se salvaram. Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos, as suas 3 noras. Só 8 almas se salvaram. Irmãos, ninguém deu crédito à pregação de Noé. Isaías capítulo 53, versículo 1, o profeta diz assim, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? São tão poucas pessoas que dão crédito quando se fala da salvação. As pessoas preferem, aliás, continuar vivendo a sua vida normal. E criando cada vez mais desculpas para não atenderem à pregação do Evangelho da Palavra de Deus. As pessoas estavam vivendo as suas vidas normalmente, comendo, bebendo, se casando, vivendo, irmãos. Mas tinha um homem pregando. Por que ninguém dava crédito à pregação deste homem? A Bíblia diz aqui, eu vou mostrar para os irmãos em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, nos vai dizer assim, E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Noé era um pregador da justiça, que parecia estar delirando, que parecia estar caducando, que parecia estar contando uma história que nunca aconteceria, porque nunca tinha acontecido. Quando o Senhor nos manda pregar sobre a sua volta, quando o Senhor nos manda anunciar a sua vinda, as pessoas também não creem. Sabe por quê, irmãos? Porque é algo que nunca aconteceu. Jesus ainda não voltou, mas ele está voltando. E a Bíblia diz que ele vem como um ladrão de noite. E a Bíblia diz que ele vai surpreender a todos. E a Bíblia diz que ele vai pegar muitos desprevenidos. E a Bíblia fala que se nós soubéssemos a que vigília da noite, a que hora da madrugada viria o ladrão, vigiaríamos e não deixaríamos que a nossa casa fosse roubada. Mas o que é que acontece? Nós não sabemos a que hora vem. Da mesma forma é a volta do Senhor Jesus, ele vem numa hora em que nós não pensamos e não imaginamos. E sabe o que é que as pessoas falam quando a gente fala da volta de Jesus? Tantas pessoas não acreditam, porque olha o que diz aqui, 1 Pedro, eu vou ler para os irmãos, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20. Olha o que diz a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, quando se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Irmãos, a Bíblia está falando aqui da longanimidade de Deus. A Bíblia está falando aqui para nós essa tarde da paciência de Deus. E Deus tem tido paciência com a humanidade. Deus tem tido paciência com o ser humano. E as pessoas têm parado de dar crédito na volta do Senhor Jesus. E olha o que as pessoas dizem. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Olha o que as pessoas já diziam nos tempos de Pedro. Onde está a promessa da sua vinda?
Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Irmãos, isso aqui é tremendo. As pessoas falam para nós que sempre se falou na volta de Jesus, que isso é uma conversa velha, que isso é uma história antiga, que não vai acontecer coisa nenhuma. Porque desde que se ouve falar da palavra de Deus, que se ouvem dizer, as pessoas dizem assim, desde que eu sou criança, que vocês falam, dizem essas histórias, que Jesus vai voltar, e até hoje ele não voltou. Por que é que Jesus não voltou ainda, irmãos? A palavra de Deus ainda diz aqui, ainda no capítulo 3 de 2 Pedro, no versículo 9, diz assim, o Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. E ainda 1 Timóteo 2, versículo 4, ainda diz que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Irmãos, Deus é longânimo para com o ser humano. Deus tem dado tanto tempo para os homens se arrependerem. Deus tem dado tanto tempo para as pessoas voltarem atrás, para as pessoas se arrependerem dos seus pecados, para as pessoas largarem os seus pecados. A palavra de Deus diz assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Deus está esperando o homem confessar e deixar o seu pecado. Jesus não voltou ainda, mas ele está às portas. Deus está sendo longânimo. Todo esse tempo que as pessoas imaginam assim, há tanto tempo e não aconteceu nada, todo esse tempo é Deus dando chance, irmãos. É Deus dando oportunidade. E nos dias de hoje nós temos os Noés. Embora o Evangelho, não o Evangelho em si, não a palavra de Deus em si, mas as pessoas têm distorcido tanto a palavra de Deus. As pessoas têm desviado tanto a rota, têm procurado tantos atalhos e têm mudado tanto a pregação da palavra de Deus e têm deturpado tanto, irmãos, que as pessoas ficam sem saber até para onde ir, que as pessoas ficam perdidas sem saber o caminho certo e não sabem que rumo tomar. Mas isso é mistério que aconteça. A Bíblia fala de falsos profetas, de falsos mestres, de falsos cristos, de tanta coisa falsa. Mas o caminho permanece o mesmo. A verdade continua a mesma. A vida continua a mesma. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O caminho é Jesus, é para olhar para Ele, irmãos. Mas Jesus é longânimo, Deus é longânimo. Deus não fez o homem para se perder. Deus não fez o homem para perecer. Não fez. Deus fez o homem para ser salvo, mas o homem não quer ser salvo. Ele prefere continuar na sua vida de pecado. Ele prefere continuar na sua vida de ilusão. Ele prefere continuar nas suas paixões. Ou não, preferem continuar vivendo a sua vida normal, sem aparentemente nada de mal acontecendo. Mas quando se prega a palavra de Deus, essas pessoas boas não dão crédito, não dão ouvidos, não dão valor. Mas eu quero falar algo para os irmãos nessa tarde, que é o tema da nossa pregação. O tema da pregação que o Senhor nos deu nessa tarde é o tempo do perdão de Deus. Glória a Jesus. O tempo do perdão de Deus. E Noé pregou, irmãos. As pessoas fazem umas contas aí e tal, e dizem aí que
Noé pregou aí cerca de 120 anos. A Bíblia não fala exatamente o tempo, mas muitos chegam aí a essa conclusão. Só sabe-se que Noé levou muito tempo, né? Até que a arca fosse construída. E as pessoas foram tendo oportunidades de acreditarem na pregação de Noé. Mas as pessoas não acreditaram, porque Noé disse que viria um dilúvio. Dilúvio seria uma chuva forte, que alagaria tudo. Irmãos, olha que coisa difícil de acreditar. Nunca tinha caído chuva de cima, água de cima, a água vinha de baixo, um vapor vinha de baixo. Aí Noé vem dizendo assim, vai ser o contrário agora, pessoal, vai cair água de cima. E ele disse, além dessa água que vai cair de cima, vai inundar tudo. E vai destruir tudo. Vai consumir tudo. Não dava para acreditar numa pregação dessa. Assim como hoje se diz assim, Jesus vai voltar. E vai levar aqueles que deram crédito à sua palavra. As pessoas olham assim, não dá para acreditar nisso, né? E as pessoas vão imaginando e vão achando que essa longanimidade de Deus vai durar para sempre. Mas vai chegar um tempo, irmãos, prestem atenção nisso que eu vou falar agora. Vai chegar um momento que a longanimidade de Deus e que o perdão de Deus não estará mais disponível. E quando é que isso vai acabar, irmãos? Quando é que vai cessar o tempo do perdão de Deus? Capítulo 7 de Gênesis, versículo 16, olha o que diz aqui, E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fechou por fora. Irmãos, Deus fechou a arca por fora. Noé pregou, as pessoas não deram crédito, as pessoas não deram ouvido, as pessoas não deram ligança. E aí Noé entrou na arca com a sua família e com os animais, como o Senhor havia ordenado. E para que não houvesse mais nenhuma possibilidade de ninguém entrar, Deus, o próprio Senhor, a Bíblia diz que vai lá e fecha a arca por fora. Eu quero dizer para os irmãos nessa tarde, a porta vai fechar. O tempo do perdão de Deus vai cessar. Vai acabar. O perdão de Deus está disponível agora para nós. Enquanto a palavra está sendo pregada. Enquanto os profetas estão falando. Enquanto os homens e mulheres de Deus estão bradando na terra. Estão anunciando, estão dizendo, mas as pessoas estão zombando, estão acreditando. Enquanto esta palavra está sendo pregada, existe tempo ainda, há tempo, a porta está aberta ainda. O convite está sendo feito ainda, irmãos. Mas a porta vai ser fechada. Sabe quem vai fechar essa porta? Quem vai fechar a porta é o Senhor. E a Bíblia diz que a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Glória a Deus. Glória a Deus. É o noivo, é Ele quem vai fechar a porta. Mateus, capítulo 25, versículo 10 e versículo 11. Olha o que diz. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Olha o finalzinho do versículo 10 que diz: e fechou-se a porta. A porta se fechou. E o que é que acontece depois que a porta se fecha? Depois que a porta se fecha, diz aqui que depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não conheço.
Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A porta se fechou. O Senhor fechou a porta. O noivo fechou a porta. E eu quero falar, para encerrar daqui a pouco a nossa pregação, eu quero falar uma coisa importante para os irmãos. As pessoas não estão se arrependendo hoje, enquanto a palavra é pregada. Mas deixa eu dizer uma coisa. Todos vão se arrepender um dia. Todos. E a gente fala, irmãos, que o princípio para o perdão é o arrependimento. O requisito para se obter o perdão de Deus é o arrependimento. Isso é verdade? Isso é verdade. Mas isso é verdade agora. Isso é verdade enquanto o perdão de Deus está disponível, enquanto a porta está aberta, enquanto a palavra está sendo pregada. O requisito para se obter o perdão de Deus é o arrependimento. Mas um dia todas as pessoas vão cair na realidade e vão se arrepender. Só que mesmo se arrependendo, essas pessoas não terão mais o perdão. Porque o tempo do perdão de Deus já terá sido esgotado. A porta já está fechada. Aquelas mulheres loucas ou nécias da parábola das 10 virgens, elas se arrependem e elas querem entrar para participar das bodas também. Mas a Bíblia vai deixar claro para nós que as que entraram, somente aquelas que estavam preparadas. Aquelas que se prepararam antes do noivo chegar. E elas puderam entrar. E as que não entraram, bateram na porta arrependidas. Mas o próprio noivo fechou a porta. Queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus nessa tarde, um dia essa porta vai se fechar. Meus irmãos, um dia vai cessar o tempo do perdão de Deus. O perdão de Deus não estará mais disponível. Então não vai adiantar mais bater na porta. Não vai adiantar mais se arrepender. Não vai adiantar mais dizer que vai mudar. As pessoas prometem tanto, né, irmãos, que vai mudar, né? É igual aqueles cachaceiros, né, que ficam dizendo assim, vou parar, né? É a última, já tô parando. E nunca param, né, irmãos? E tá sempre ali, né? No vício. Tem pessoas sempre prometendo que vão mudar. Tem pessoas sempre prometendo que vão mudar de vida, que vão entregar a vida a Jesus, que vão melhorar, que vão deixar a vida de pecado, mas não deixam, irmãos. Pode ser que quando você se arrependa, seja tarde, a porta já esteja fechada. E não vai adiantar dizer, Senhor, eu conheci a tua palavra. Não vai adiantar as pessoas dizer assim, Senhor, eu até te servi um dia. Senhor, eu cantei na tua casa. Senhor, eu preguei a tua palavra. Senhor, eu era obreiro. Senhor, eu era pastor. Senhor, eu cantava. Senhor, eu profetizava. Eu falava línguas estranhas. Não vai adiantar dizer, Senhor, a minha família era crente, a minha família pregava, eu ia na igreja, eu visitava a igreja. Não vai adiantar essas coisas. Vai ser um dia sem desculpas. Nós não vamos poder apresentar desculpas diante de Deus. Não vamos, irmãos. O tempo do perdão de Deus é agora. Mas nós não sabemos até quando. Porque o dia do Senhor vem de uma forma inesperada, sorrateira, irmãos. Neste exato momento, a porta está aberta. Neste exato momento, o perdão de Deus está disponível. Mas eu não sei, daqui a alguns minutos, ou daqui até amanhã, ou daqui até alguns dias, eu não sei quando vai ser, até quando vai ser. Ninguém sabe. Você deveria aproveitar essa oportunidade agora. As pessoas contemporâneas de Noé deveriam ter aproveitado a oportunidade enquanto a arca estava sendo construída. Aquela arca era um escape. Aquela arca era um refúgio
para as pessoas que se arrependessem. Aquela arca, irmãos, era um lugar de esconderijo contra a destruição que viria. Glória a Deus. Essa arca perfeitamente representa o nosso Senhor Jesus, que é o nosso refúgio, que é o nosso socorro, que é o nosso livramento diante da destruição que está vindo. As pessoas ficam tão apavoradas, irmãos, com os sinais. Não é o fim ainda, mas as pessoas já estão começando a ficar apavoradas com os sinais. Quando se vê pandemias, quando se vê doenças, as pessoas se apavoram. Nós ficamos apavorados, não é verdade, irmãos? Nós ficamos preocupados. Nós tememos pela nossa integridade física, nós tememos pela nossa família, nós ficamos preocupados, nós buscamos meios. E as pessoas acham que é o fim já, irmãos. As pessoas veem guerras, as pessoas veem violência. Nunca se viu, talvez, não sei, nos tempos de Noé ou nos tempos de Sodoma e Gomorra, que a iniquidade estava alta, estava grande. Mas se nós formos reparar nos dias de hoje, irmãos, como a iniquidade tem se multiplicado. E o Senhor Jesus previu isso, dizendo assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A iniquidade se multiplicando, o amor das pessoas se esfriando, irmãos. Isso são princípios do fim. É o início do fim. A inversão de valores nunca esteve tão alta como agora. O errado é o que está certo, o certo é o que está errado, e está tudo certo, mas está tudo errado. O pecado está aumentando, está multiplicando, está crescendo. E cada vez mais, ao invés das pessoas se aproximarem de Deus, as pessoas estão se afastando de Deus. Tantas pessoas que só procuram Jesus quando o negócio está pegando, irmãos. Quando está enfermo, quando a porta está fechada, quando está desempregado, quando está um problema sério na família, quando está sendo ameaçado, aí procura Jesus. Aí recorre ao Senhor. E aí quando Deus abençoa, quando o Senhor abre as portas, que Deus é maravilhoso e faz isso, as pessoas se afastam dele de novo. As pessoas vão para longe, não querem mais. As pessoas não estão interessadas na salvação. Estão interessadas naquilo que o Senhor tem a proporcionar. Mas isso não é garantia de salvação, não, irmãos. A garantia da salvação é se arrepender dos pecados e se voltar para Jesus enquanto o perdão dele está disponível. Ele é longânimo, irmãos. Sabe o que é que Deus é? Deus é paciente. Deus é paciente comigo, Deus é paciente com você, irmãos. Não importa quantas vezes você já tenha caído, não importa quantas vezes você já tenha fraquejado, irmãos. Não importa quantas vezes você já tenha desistido, não importa quantas vezes você tenha até voltado atrás. O perdão de Deus está disponível para você hoje ainda. Não importa quantas vezes você recorreu ao pecado. Glória a Deus. Quantas vezes você recaiu? Quantas recaídas você teve? Não importa. Se você estiver disposto a se levantar hoje, se você estiver disposto a se erguer hoje, se você estiver disposto a se arrepender hoje, a seguir em frente hoje, com Ele, as mãos dele estão estendidas para você. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz a respeito disso a palavra de Deus. Já estou encerrando, viu, meu irmão? Daqui a pouco encerramos. 59 do livro do profeta Isaías. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Sabia, irmãos? A mão de Deus está estendida para você hoje. O ouvido de Deus está atento
Há algo que você tenha a falar com Ele no dia de hoje. Glória a Deus. Se arrependa hoje. Se volte para Jesus hoje. Você que está afastado dos caminhos do Senhor. Você que por algum motivo, não importa o qual, você se distanciou, você se afastou, você não suportou, você fraquejou na fé. Volta para Ele hoje, irmão. Irmã, volta para Jesus hoje. Não fica esperando acontecer o pior, porque eu digo a você uma coisa certa, um dia você vai se arrepender. Assim como toda a humanidade, até aqueles que não acreditam em Deus, vão se arrepender um dia. Igual aqueles soldados, aquele centurião, aquelas pessoas que mataram Jesus. Quando eles viram os sinais, quando eles viram a natureza protestando, o centurião bate no peito e diz assim, ó, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Se arrependeu, irmão. Caiu na realidade. Mas já tinham matado Jesus. Um dia todos vão se arrepender. A Bíblia, irmãos, ela é tremenda. Glória a Deus. A Bíblia é maravilhosa, a Bíblia é espetacular. E a palavra de Deus fala uma coisa tremenda para nós nessa tarde. E eu vou compartilhar com os irmãos. Filipenses capítulo 2, versículo 9, 10 e 11. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, os que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse dia vai chegar. O dia em que todo joelho vai se dobrar perante o Senhor. As pessoas não estão se dobrando hoje. Vai chegar um dia em que toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Toda a língua. A Bíblia não está dizendo algumas, a Bíblia está dizendo toda. Todas as pessoas. Vai chegar um dia em que todos vão se arrepender e vão se dobrar diante do Senhor. Mas o problema é que para muitos vai ser tarde demais. Quando Ele voltar, quando a porta se fechar, já era, irmãos. Não haverá mais possibilidade de perdão. De arrependimento, sim, mas de perdão, não. Porque olhe quanto tempo Deus está dando para a humanidade. Estamos no ano 2021 já, né? Quantos anos, né? Quanto tempo? Desde a igreja primitiva, desde os apóstolos que já se pregava sobre a vinda de Jesus. Mas nada das pessoas darem crédito. É tempo, é a longanimidade de Deus. É a paciência de Deus. É o perdão de Deus. É Deus querendo que ninguém se perca. É Deus querendo que todos se arrependam. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Essa é a palavra de Deus para nós nessa tarde. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos receber a bênção apostólica, né? Glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Graças a Deus.